que eu vou fazer hoje que vai mudar a minha vida e que vai mudar a vida de alguém. Eu falei, cara, hoje se um cliente me ligar 11 horas da noite, eu atendo mesmo. E tudo isso foi o que me fortaleceu e chegar até aqui. Em algumas decisões, eu paro e mentalizo assim, você não tem opção, você não tem opção. O que você precisa fazer para esse negócio dar certo? Fala pessoal, mais um episódio para você do Pode Doutor, o melhor podcast do Brasil. Como você já sabe, nosso propósito é trazer para você informação legal, informação boa em saúde, qualidade de vida, finanças, tudo aquilo que te leve a ter um estilo de vida melhor, uma saúde melhor, ter alegria, ter energia boa. Então esse é o nosso propósito. Você sabe que infelizmente a internet é recheada de fake news, de notícias, de situações, de informações nem sempre verdadeiras, nem sempre legais. E nosso propósito é o contrário, é trazer aqui para vocês gente, autoridade em cada uma das áreas que nos propomos aqui a discutir. Então já vai se inscrevendo no nosso canal, já vai seguindo o Pode Doutor em todas as redes sociais para que a gente continue levando para você informação legal em saúde, em finanças, em qualidade de vida. Hoje, quem aceitou o desafio de debater junto comigo e com o Gustavo aqui estreando aqui Prazer, como doutor. host, Gustavão Cardoso, obrigado por estar aqui comigo. Vamos extrair informação do convidado? Vamos lá. Aí. E quem aceitou o desafio é uma pessoa que eu sou fã já há algum tempo. Eu estava lá perto de casa, eu tinha acabado de vê-la no Instagram, nos posts que eu adoro, nos reels que ela faz, que parece que ela sai da tela de tanta energia. E eu encontrei ela, esbarrei e falei, como isso? E ela estava do meu lado, eu falei, nossa, ela estava como Rô, né? Falei, e ela está aqui hoje, Rosângela Lopes, essa empreendedora nata, com essa capacidade incrível, com esse talento incrível. Rosângela, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigado por dividir essa energia com a gente, estreando aqui o Pode Doutor Finanças, onde a gente vai falar sobre tudo isso, mesmo eu sendo médico, eu entendo com tranquilidade que isso faz parte do pilar de saúde, os pilares de saúde, junto com tudo que a gente já falou aqui. Diria que é, inclusive, um dos remédios da nossa vida, o dinheiro, né? Porque a gente precisa dele, né? Com certeza. E nos pilares da saúde, eu diria que está em quase primeiro lugar. Eu gostaria de dizer primeiro, mas é super importante, porque sem a gente ter uma vida profissional legal, seja você CLT, seja empreendedor, não é verdade? Você precisa para que você atinja os recursos necessários, tenha os recursos... Muito obrigado, então. Nada, eu que agradeço aí a oportunidade, me senti muito honrada. E foi exatamente assim, né? A gente estava ali, eu estava com os meus filhos, eu falei, oi, meu Deus, será que eu deixei alguma coisa para trás e tal? E o que conecta isso, né? Você olhava, doutor, pelo Instagram, pelas redes sociais, identificava. E eu, do seu lado, primeira coisa que eu falei pro Gustavo, a sua energia contagia. Opa, então, na realidade, a gente se conectou por conta desta energia. Sim. Que eu diria que é o principal ingrediente que todo vendedor, que todo empreendedor precisa ter, né? É essa energia de mover, de fazer diferença, de se superar, de se reinventar a cada dia. E se isso não for premissa para a qualidade de vida, não sei o que seria. Né? Concordo plenamente. Né? É sendo feliz com as nossas escolhas e assim vamos. Comece então contando a sua história, que para quem está ouvindo, né, é sempre um exemplo. Você hoje faz mentorias. Sim. E todos estão convidados que queiram mudar a sua vida, subir um degrau e melhorar a performance em qualquer... Mas conta a sua história, lá desde o começo, que hoje você participa da maior franqueadora do Brasil, né? Que é a Cacau Show depois, mas até chegar lá do começão, como é que foi tudo isso? Vou tentar. Pode chamar de Rô, né? Deve, então, vou contar, senão isso aqui vai virar um seriado. Mas vamos lá, não vai ser um podcast, vai ser um seriado. Vamos embora. Nasci literalmente atrás do balcão. Meus pais eram comerciantes, né? Eu falo que hoje é empreendedor, antigamente era comerciante, era capa azul, caneta na orelha. Nasci literalmente atrás do balcão. A minha mãe trabalhou no dia do parto até as 8 horas da noite. Putz. Aí, quando estava baixando a porta de aço, aquela que tinha que baixar lá, pôr o pino, sabe? São Paulo. Em Osasco. Sou de Osasco, nascido em Osasco, minha vida toda em Osasco. Sentiu contração, foi pro hospital, nasci.
ela me teve para tirar o trauma da gestação da minha irmã, que foi uma gestação de 14 horas. Um parto de 14 horas. Caramba. Então, foi uma gestação muito traumática. E aí, na época, a doutora falou, não, olha, vamos, engravida de novo. Ok, engravidou. No meu caso, teve pré-natal, tudo marcado, agendado. Nasci no corredor do hospital, não precisou de ninguém. E aí eu brinco, eu falo, é porque já nasceu sabendo que bora, que amanhã tem o que fazer, não dá pra perder tempo, vamos pra luta, porque o mundo não para. A gente, às vezes, tem a santa arrogância de achar que o mundo para. Não, o mundo não para, né? E cada um tem que achar o seu lugar no mundo para poder girar junto com ele. Ok. Com 16 anos, eu queria... Entre coisas, trabalhando atrás do balcão, desde pequenininha, tal... com 16 anos eu queria o meu próprio dinheiro, afinal com 16 anos eu já sabia o que eu queria da minha vida, né? A gente sabe muito com 16 anos tudo que a vida tem para nos... Não, mas isso é um diferencial. Não, 16 você anos... Você já saber que o seu brio já fala, olha, eu preciso e ser veja, independente. De certa maneira, se eu não quisesse... Com a graça de Deus abençoada, não poderia continuar nada. Lá, trabalhando com os meus pais e tudo mais. Falei, não, mas eu queria o meu, fui. Então, eu ia para o Paraguai 2 vezes por semana. Que demais. Eu ia buscar mercadorias, eu ia junto com um grupo de pessoas, trazia coisas para um restaurante, uns bares aqui em São Paulo. E aí, aproveitava com o que eu ganhava para fazer esse trabalho, eu também já trazia algumas coisas para mim. E aí comecei a trazer cartuchos de videogame. Videogame, Gustavo, era um negócio que a gente punha um cartucho e jogava na televisão, né? E só tinha os quadrados, não era FIFA. Não, o do aviãozinho, lembra? River Raid. Ah lá, tá vendo? Sou viciado em videogame. Comecei a trazer também videocassete. 4 cabeças, 8 cabeças, um negócio deste tamanho, tá vendo? Aí, com 17 anos, meu pai falou, filho, eu vou te emancipar, porque não vai ficar bonito para a família você ser extraditada do Paraguai, entendeu? Porque imagina, menor de idade, indo buscar... Fui emancipada com 17 anos, abri o meu primeiro CNPJ. Não acredito. E aí foi onde eu montei a primeira game locadora no bairro. Jesus. Então, eu ia, trazia, era novidade, todo mundo queria... Aí, trazendo os videocassetes, montei uma videolocadora. Sim, e aí começou a minha saga aí com o empreendedorismo na prática. Eu, comigo mesmo. Com tipo 17, 18, 19 anos. 17 anos, montei a primeira locadora. Teu pai deu uma ajudazinha, mas quem tava lá correndo risco, suando... E eu vou te dizer, tá? Quebrando a cabeça era você. Sem sombra de dúvidas, graças a Deus, sou grata aos meus pais. Mas eles, neste momento, a minha mãe... Meu pai estava contrariado com isso, mas a minha mãe me deu a maior lição que ela podia. Ela virou para mim e ela falou assim, é isso, você é independente, você vai cuidar da sua vida? Eu falei, vou. Ela falou, então que ótimo, a partir de hoje eu não te dou dinheiro para mais nada, você vá cuidar da sua vida. Hoje eu só posso agradecer essa atitude da minha mãe. Quando a pessoa dá o peixe, acabou com a vida da pessoa. Não tem. Então, veja, eu tinha ali, tudo aquilo que eles tinham me ensinado até então, e eu tinha um mundo para conquistar. E foi simples assim. Porque hoje, meu Deus, trauma, e não sei... Não, como eu sou grata. Mas ela fez com carinho. Não tenho sombra de dúvidas disso. Te agredir, te bater. Não. Porque na nossa época ainda havia uns resquícios de palmada, né? Puxão de orelha, umas entendeu? Pancada. Podia ir na escola, o professor puxar a orelha, olha que absurdo. Tudo isso dá para ser feito com amor. É isso. Eu posso dizer para você hoje... Rosângela, fala para mim, por que você acha que você deu certo? Pode ter certeza que a primeira premissa para eu estar onde eu tô foi essa, quando ela me jogou no mundo e ela falou, então vá e conquiste. E você pode ter certeza que muita gente que nos está assistindo torce o nariz para isso. Eu não tenho dúvidas. Mas se você quer criar uma pessoa dependente para sempre, que nunca vai conseguir nada na vida, que vai ser uma pessoa frustrada. Concorda comigo? É só você fazer o contrário disso. É isso. Porque a gente precisa ser independente, a gente precisa, como o homem das cavernas, como o homem medieval, como o homem da Idade Média, ou de todos. A gente precisa ser dono do nosso nariz e prover pelo menos as nossas necessidades. E aí, isso fez com que eu fosse cada vez mais... trabalhando, me desenvolvendo, gosto disso, não gosto disso,
Porque eu falo que as pessoas falam assim, não, porque a gente precisa saber aquilo que a gente quer. Eu falo que não, a gente precisa saber exatamente aquilo que a gente não quer pra gente. Boa. Porque tem coisas no decorrer da vida que você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que é preciso. O empreendedor, ele faz isso todos os dias e com naturalidade. Tem pessoas que na hora em que elas estão numa situação que elas precisam fazer aquilo que é preciso, elas travam. Perfeito. Elas não conseguem. E este exercício de sozinha ir tocar a minha vida foi a maior faculdade, escola que eu poderia ter tido. E sem dor. E sem dor. E sem dor. Eu enxergo que essa independência... Eu tô vendo um reflexo parte meu em você. Por quê? Porque isso aconteceu comigo. Eu, com 16 anos, tive um start assim. Sempre tive um viés mais empreendedor, de vender coisas quando eu era mais novo. Legal. Exatamente como você estava falando, numa escala menor. Mas eu pensei isso. Eu não precisava fazer essa atitude naquele momento de sair para trabalhar e conhecer o mundo lá fora. E aí eu falei, não, eu vou. Eu tive um start assim, eu preciso... se eu quiser ter o padrão de vida que eu tive, classe média mesmo, mas manter isso quando eu tiver 40, 50 anos, eu preciso começar agora. Exato. Entendeu? Eu pensei assim, se eu quiser estar onde o meu pai chegou, eu preciso começar agora. E eu acho que isso a minha geração acaba não enxergando. Mas quem tem esse viés empreendedor, eu acho que vem com isso meio na veia, assim. E os teus pais acharam o que disso? Então, na época, o meu pai apoiou e minha mãe ficou meio assim, porque foi uma decisão... meus amigos estavam todos em escola particular, o que é um bom caminho, todos, mas não trabalhando. Eu saí da particular, fui para a escola pública, comecei a trabalhar. Assim, acabou dando muito certo e eu acho que eu me esforcei muito para dar certo. Não acabou dando certo. Está dando muito você certo, fez dar certo, está fazendo até agora. Exato. Olha a mesa que você está sentado. Exatamente. Entendeu? Esse rapaz é essa história parecida. Na verdade, as pessoas parecidas se conectam, né? Isso aí. Isso aí. Exatamente. Com certeza, porque isso também é outro pilar de saúde. É você ter pessoas ao seu lado que... Ambiência, né? Ambiência, Ambiência, total. ela define. Sim, porque... Pra cá e pra cá, né? Com certeza. É isso aí. Se você... Aí ele acabou de falar dos amigos aí, né? É. Que não estavam neste mesmo lugar que você, né? Porque hoje a gente enxerga um cenário assim, eu sou muito novo ainda, então isso é muito bom porque você toma decisões cedo, você tem tempo, é o mais importante. E aí chega num cenário que eu fui crescendo, fazendo carreira, empreendendo, criando coisas, e tudo bem, né? Você segue por outros caminhos, as pessoas tomam decisões, só que aí você vê cenário onde pessoas mais velhas estão ainda em estágios, estão começando carreira e tudo bem, faz parte. Sim. Mas eu enxergo que essas decisões logo no início assim da vida são cruciais. Ajuda assim. muito, né? Mas eu vejo um viés empreendedor. Eu acho que em outros caminhos acabam não seguindo por essa linha. A gente estava conversando, antes, né, de começar o episódio, que aqui nesse país tem um pouco de preconceito com empreendedores, né? Com pessoas... E o importante é lembrar, né, que o Antônio estava falando também, isso tem que acabar tem que acabar esse papinho aí. Porque quem empreende, só para começar, nem pensa em dinheiro. Só para começar. Concorda comigo? Falei para você. Você faz. Fale sobre isso. A conexão tem que vir antes da comissão. O que exatamente isso quer dizer? O dinheiro, ele acaba sendo consequência quando você consegue construir, encontra o seu propósito e você faz aquilo por amor, por felicidade, por satisfação. Isso gera na gente uma alegria, uma energia que faz com que a gente mova literalmente o mundo. E continue, entendeu? Cada vez mais. E, de novo, sem hipocrisia. É óbvio que todo mundo precisa de dinheiro, quer dinheiro, gosta de dinheiro. A gente tem que parar com esse pudor de falar de dinheiro. Com certeza. Ganhar dinheiro é pecado. Meu Deus. No Brasil. Pois é, no Brasil, cara. Olha, a gente começou falando sobre isso, como o nosso país é rico, como o nosso país é próspero, como o nosso povo é magnífico. Nós literalmente mudaríamos o mundo. Sim, e precisamos começar a pensar que temos nas nossas mãos, e não só pensar, porque nós temos nas nossas mãos esta força, esta energia e essa capacidade de fazer isso. Exatamente o que você falou. O empreendedor não é o vilão, né? O CLT não é o bandido, ou vice-versa, não tem isso. Tem que ser uma relação de construção, cada um tendo muito claro o lugar que quer estar. O problema é que aquela história, o CLT, ele quer o benefício do empreendedor, mas ele não quer correr o risco, Exato. nem pagar o preço. Nem entregar o resultado.
E aí você tem muito menos entregar o resultado, porque daí dá trabalho, né, doutor? Aí não dá. E aí, e você também tem um monte de empreendedor que é safado, sim, que quer. Tem sim, precisa falar. Em todas as profissões. Em todo lugar, no mundo. Exato. Se a gente parar pra estudar lá atrás... E esses têm que ser banidos. Tá certo? Banidos. E eu falo isso. Não sei se tem no seu ramo. Então, eu ia fazer uma pergunta. Na humanidade... Infelizmente. Mas uma pergunta assim que eu enxergo. Você mexe muito com franquia, certo? Sim. Hoje em dia, quando a gente fala de franquia no Brasil, eu entendo que muitas pessoas têm a percepção de que eu vou abrir uma franquia e minha vida resolveu. Eu vou comprar a franquia e acabou. E eu acho que acabam não se surpreendem, às vezes, que você tem que empreender. A franquia, você sabe muito mais que eu sobre isso, mas é um modelo de negócio que vai te ajudar. Mas você precisa trilhar seu caminho, Gustavo, certo? como tudo na vida... Uma excelente pergunta. Fale bastante sobre isso. Então, vamos lá. É a pergunta que todo mundo me faz. Exato. Rosângela, franqueado é empreendedor? Empreendedor pode ser franqueado? Eu falo que o franqueado, ele é duplamente empreendedor. Porque ele tem que cuidar do CNPJ dele, que está no nome dele, e ele é guardião da marca a qual ele está inserido. Exato. E ele paga por isso, tá certo? Então, eu vou falar no meu caso. Montei as locadoras, cheguei a ter 7 lojas, 50 funcionários. Aí veio um negocinho chamado pirataria. Agora você está falando da Blockbuster. Voltando antes, Sim, na sim, locadora. mas era Blockbuster? Ah, o sete próprias. Eu tinha não próprias. Eu tive Legal. 7 lojas próprias. Se chamava Lopes Vídeo. Que demais. Não, eu sou antes da Block. A Block veio para ser minha concorrente quando a Block veio para o Brasil. Porque não era franquia, talvez, também. Não. Veio e eles eram americanos. O Unibanco que trouxe eles. Tinha toda uma história aí. Você teve 7 lojas. Tive 7 lojas, 50 funcionários. É uma operação Não, bastante já era, considerável. imagina. E aí, vou emendar no lance da franquia. 7 lojas, tal, pirataria. Pirataria das fitas, depois pirataria dos DVDs, depois veio um advento chamado internet. Né? E eu poderia estar lá em casa esculhambando a internet até agora porque destruiu a minha vida até então, a que eu tinha. E eu teria perdido a oportunidade de estar aqui com vocês, porque também foi a internet que nos colocou aqui. Sim. E que vai nos colocar onde tivermos que chegar, né? E se vier outra coisa, vamos aprender. Vamos pra cima. É isso que as pessoas precisam ter. Não precisa ter nome, é empreendedor, é CLT, não é isso. É assim, eu vou achar uma maneira de fazer com que as pessoas, assim, é esse despreendimento para se adaptar à mudança, para aceitar aquilo que a gente não muda. Porque se não entra numa utopia, aí adoece. Aí vai deprimir, aí vai definhar, aí vai ter todos os tipos de problemas. Junto com o seu redor. Junto com o seu vai redor. Vai definhar, vai entrar em depressão e vai atrapalhar a vida do cônjuge. Sabe aquela do parceiro, máxima? da parceira. Se eu venço, todo mundo que está comigo vence. Se eu definho, todo o meu redor vai embora junto comigo. Já é, por exemplo, um contrário do que as pessoas pensam do empreendedor. E esse é o pensamento do empreendedor sempre. O empreendedor, ele tem na mente que ele está na posição de ajudar e vai ajudar. É isso. É óbvio que numa empresa, algumas pessoas vão mais para frente, outras nem tanto. Na vida. Na vida, Na vida. Mas aqueles que estão mais entregando e lutando, eles vão também crescerem juntos, vão crescer juntos, né? Isso. Então, essa é a cabeça ideal do empreendedor. E assim é no mundo. E isso, como você falou, tem que mudar no Brasil. Porque no Brasil, e eu acho que até o próprio Estado ganharia mais com isso. Se você pega um joguinho de videogame, quando você abaixa o imposto, a venda aumenta. Um joguinho de videogame daquela nossa época. Sim. Aqueles joguinhos bem imbecizinhos, né? Então, se chove, você vende guarda-chuva, e se baixa o imposto, vende mais ainda. Então, veja, aí vende mais, produz mais, a fábrica precisa de mais gente, aí a gente precisa de mais peça, aí se consome mais, aí o cara ganha mais dinheiro, aí ele compra um carro, aí, olha a sobra cadeia. mais dinheiro para fazer estrada, para fazer escola. Uau, isso se chama evolução, crescimento, e esse é o segredo futuro dos países desenvolvidos, que é ter respeito. Agora, em algum lugar aqui, a cadeia se contaminou. Você concorda comigo? Plenamente. E aí precisa mudar isso. Plenamente. Eu sei que a gente é muito pequeno, mas a voz vai retumbando. Precisa. E, aliás, parabéns pelo trabalho, porque é exatamente isso. Exato. E essas vozes precisam ecoar. Exato. Precisa chegar em quem precisa ouvir. Nós vamos encontrar, doutor, pessoas que vão olhar e vão falar assim, nossa, é isso mesmo, também penso assim. Tem pessoas que vão parar e vão falar assim, poxa, será? Deixa eu ver.
E vão ter pessoas que vão, não, que absurdo, não tem problema. Nenhum. Mas isso diz sobre cada um deles. E o que diz sobre nós é o trabalho que a gente dia a dia constrói, empreendendo, contratando, desenvolvendo pessoas. Porque a gente não paga só salário, a gente desenvolve pessoas. Sim, claro. Desde que eu me conheço por gente, eu tive muita gente na minha caminhada que me construiu e me constrói até hoje. Assim como hoje eu tenho a bênção de Deus de estar neste momento contribuindo com um monte de gente que quer mudar de vida. Seja lá por que maneira for. Por amor, pela dor, por perda, por ganho, seja lá o que for. Sempre tem alguém fazendo melhor do que a gente. Claro. E eu quero identificar... Eu não quero o que o senhor tem, eu quero saber o que o senhor fez para chegar até aqui e eu quero saber o que eu tenho que fazer para aprender a fazer o que te trouxe até aqui. Exato. Essa é a grande diferença. E essa também é uma diferença importante no empreendedor, que a gente tem a capacidade e a humildade, não sei se você concorda comigo, de ouvir você, quem tem esse chip a mais ou a menos, não sei, as pessoas. Para falar que falta um pedaço. Mas a gente consegue olhar para uma pessoa que chegou a algum lugar e não, mais uma vez, nós não estamos falando de valores pecuniários, de dinheiro. Não. É sobre resultado mesmo, é isso. sobre alegria, sobre Porque, energia. de novo, se juntar tudo isso que você está falando com o que eu estou falando, a gente consegue agora, aqui, rapidinho, pensar dezenas de pessoas bem-sucedidas. Dezenas. Por quê? Porque fizeram este exercício antes e o resultado é consequência. Isso não é papo de coach. Não é. Isso não é frase motivacional de Instagram. Isso é a vida. Por isso que eu brinquei e eu falei, quem não sente, não entende. Boa. Então, como é que a gente faz com que essas pessoas sintam isso para que elas possam entender e ressignificar as coisas na vida delas, para que elas possam ter resultado. E a gente, de novo, a gente vai ter que cansar de repetir isso. Não é sobre dinheiro. Não é. Resultado aqui, na nossa conversa hoje, não é só sobre dinheiro. Sem dúvida. É sobre trabalho, sobre equipe, sobre pessoas, sobre alegria, sobre saúde também. Por que não? E mais uma vez, voltando a isso, quem é empreendedor tem um ouvido sempre atento a tudo. Tem um ouvido que não passa, por exemplo, não sei se é essa palavra que eu queria usar, mas só veio ela na minha cabeça. Não é inveja do cara que é melhor, do cara que foi mais pra frente, mas você atentamente... É a percepção, É a né, percepção. de Eu negócio. tenho vários ídolos na minha vida, vários. Idem. Alguns que vêm aqui, eu sou Idem. seu fã Obrigada. total, você é uma Obrigada, pessoa agradeço. que emana uma energia incrível e eu tô aprendendo com você. É isso. E idem. Exato. Veja, conversamos ali que você me disse uma coisa, eu falei, é mesmo? E eu já fiz um outro, você falou assim, nossa, não sabia disso, Claro, né? claro. Não começamos aqui? É isso. Isso. E o mundo é isso. Só que hoje é tudo muito mais rápido. É Isso. tudo muito mais dinâmico. Acessível. Entendeu? Como você comentou, hoje você tem pessoas ao teu redor que têm muito mais idade e que agora que eles estão... Putz, ele vai ter que correr 3 vezes mais do que você para ele poder, talvez, chegar onde você já está. E tá tudo bem também. Claro. Isso não é um problema e não pode ser um fator limitante. Mas ele precisa ser consciente de que é isso que ele vai ter que fazer. Agora, não dá para ele achar que ele vai dar só uma voltinha ali, ó, e vai chegar no lugar. Não vai. Que é o grande problema hoje da moçada que vem chegando. Eu brinco com a minha turma lá, que eu falo assim, gente, deixa eu contar para vocês, tá? A vida não é chat GPT, que você escreve, aperta o enter e tá pronto. Não é. Nem iFood, né? Que você pede e chega a comida. Não. Muito menos Uber, né? Que é só chamar que ele vem e te leva. Não. Não bote você, não. O pé ali todo dia na calçada e dê o primeiro passo para você ver. Mas é uma construção. Eu entendo que da nossa geração, da nossa criação para a geração deles, e a gente já tem outras, veja, eu tenho um casal de 2 anos em casa. Imagina o salto quântico que eu vou ter da minha geração para a geração dessa turma. Mas eu tenho 3 também. Como você tá lá passando o seu ensinamento, eu tenho certeza que os seus gêmeos, eles vão ter dentro deles a Rosângela. É isso. E é isso que importa. Então, acho que a gente, toda semana, a gente escreve uma frase que é a dica da semana, né? Não lembro quantas semanas faz, mas eu escrevi assim, que estranho é a geração... É uma coisa assim. Estranho é a geração que criou a próxima criticando. Porque quem criou a geração que a gente fala? A geração acima. Então, esse negócio de geração é meio... Né? Eu tenho meus filhos, tipo... sangue no olho. É isso. Eles sabem, a gente brinca, né? E
O sucesso, ele chega, na verdade, assim, a prosperidade, e você nem percebe. Porque você nunca fica pensando o dia que vai chegar. Porque você não tá fazendo por isso. Isso, exato. Mas uma coisa que eu falo para eles, eu falo, não tem como eu pegar um software de dentro de mim e colocar dentro de você. É o que você falou aquela hora. Quem vai ter que se virar é você, cara. Exato. É você, se vira. Porque assim, então, como é que é o ditado? Abóbora não dá cabaça, não é verdade? Abóbora, né? Então, assim, ok, ele tem o DNA. Sim. Ele tem o seu sangue, ele tem a sua energia, a sua criação, mas depende dele. Depende dele total. Depende Se ficar dele. esperando, né? E assim, e é todo dia. É todo dia. É todo dia fazendo um treinamento. Várias vezes no dia, inclusive, né? Eles até brincam, né? Que é só perguntar uma coisa pra mim que já começa a palestra. Mas E olha eu que adoro delícia. isso. Uau! Eu adoro isso. E é verdade. Às vezes eu tô lá no shopping, lá perto de casa, lá que a gente se Sim, encontrou, sim. tomando um café bobinho lá, sentado no Pronto, passa alguém, você vê uma sacola, você lembra de um tema, você já vai. puxa. Isso, tô lá Eu de tenho- chinelo e camiseta, que quando você me conheceu eu tava sim, assim. Sim, e eu também. Estávamos tá ali, é tranquilo. isso aí. E por que não? E acho que isso é uma das perguntas. Por que não tentar evoluir com as coisas, A né? minha de 16 anos, quando eu começo a palestra, ela vira pra mim e ela fala assim, não dá pra conversar com você. É a mesma coisa. Porque tudo você sabe, tudo você quer ensinar, não tem argumentos. Eu falei, não, argumentos tem, você só não conhece eles ainda. Vai estudar e aí a gente vai ter uma conversa. Aí às vezes ela quer me provocar, então algum tema que a gente... Aí ela vai lá, pesquisa, aí ela vem. Então, só que eu tava vendo, aí olha que rico que é isso. Muito. Concorda? Concordo Se muito. as pessoas fizessem esse exercício, mas não de, não quero saber, deixa pra lá. Não. Você falou uma coisa que eu sempre penso nas meus... Porque também tem uma coisa, não sei se você faz, mas a gente tem muitos pensamentos intrínsecos, né? O tempo todo pensando com a gente mesmo e tal. Um dos segredos de tudo isso, e mais uma vez, sem hipocrisia, sem dourar pila, sem papo furado, é argumento. Argumento é uma coisa que te remete a outro nível de negociação. E negociação, mais uma vez, não estamos falando sobre dinheiro, tá? Não. É negociação da vida. Vida. Porque o tempo todo você está negociando. É isso. E o tempo todo você está se vendendo. E tá tudo certo. E outra coisa que eu tenho, assim, me policiado demais, até por conta deste momento que eu tô, vou voltar na história da franquia que eu não esqueci pra gente chegar nesse momento que eu tô agora. E não tem problema você mudar. Não tem problema, porque as pessoas têm um problema. Não, mas ontem... 20 anos não, atrás, meu irmão me falou isso esses dias. Ué, ele chama de Júnior, né? Giovanni, beijo. Ele falou, mas você falava outra coisa 20 anos atrás. Eu falei, cara, olha isso, 20 anos. Nossa, cara, eu mudei sim. Que bom, ainda né? bem. Imagina se eu nasço 20 eu formo as condições e com 50 eu continuo com as mesmas. Oi, tá fora. Não, e a gente acabou de falar da velocidade da internet, da comunicação. Cara, não tem jeito. E sim, ontem pensávamos assim. Opa, peraí, né? O Waze da vida. Reorganiza a rota e agora? O que eu preciso? E eu acho que se dá melhor quem se adapta melhor a isso. Exato. Total. Sabe, a pessoa fica brigando. Não tem problema. Propósito é uma coisa que a gente muda no decorrer da vida. Totalmente. Nós temos essência. Isso. Propósito, a gente muda de acordo com aquilo que a gente está Sensacional. vivendo. A essência da bondade. Você acabou de a me essência dizer da alegria. quando você começou, chapeiro, né? Lógico. Morando na República. Aí a gente já tá numa conversa que você hoje, seus 3 filhos, 30 anos de empresa. Cara, dá para fazer, ó, uma enciclopédia ali de coisas, histórias que com certeza serviriam assim com muita riqueza para quem quiser ler e aprender, Claro, com porque a certeza. informação tá aí. Exatamente. E é sobre isso. Vou voltar à franquia. Locadoras, acabou, quebrei. Imagina, 7 lojas, 50 funcionários, quebrei. Quantos anos na época? Eu tive a locadora por 15 anos. Caramba, bastante Este episódio aconteceu há 17 anos atrás. Tá? Para você ter uma base. Mas você começou com qual idade das locadoras? Aquilo que você 17 falou? anos. Com 17 Com já 17 era o embrião da série. É isso aí. Aí começou. E aí foram Seu por primeiro 15 CNPJ anos. Foi na meu lata, primeiro 15 CNPJ. anos É isso já. aí. Puta. E começou do zero. Menos zero, eu Menos brinco. zero, né? Eu falo que quem começa do zero já tá tudo bem. A já gente seus começou pais já já. E deixaram aí no foi quando a minha negativo. mãe falou: é isso, então vai. É isso.
Porque, assim, não tinha aquela entrada garantida. Então, eu abria a porta da locadora sabendo que, assim, então tá, hoje eu tenho que alugar tantas fitas, eu tenho que abrir tanta... acontecer. Eu tinha. Fosse abrir mais cedo, ficar até mais tarde, abrir no domingo, mas eu também sempre tive a consciência que aquele tamanho daquele esforço que eu estava fazendo naquele momento, Você que ele ia era... colher. Não, Exato. além de colher, ele tinha prazo. Ele tinha prazo. Hoje, quando o tal do vídeo que viralizou, que eu falei, cara, hoje se um cliente me ligar 11 horas da noite, eu atendo. Atendo mesmo. Não significa que todas as noites da minha vida eu estou lá esperando o cliente me ligar. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos saber analisar as coisas. Nem que é ruim. E nem é que é gostoso. ruim. Preste atenção. Se eu fizer uma analogia ao meu negócio, Cacau Show, Páscoa, daqui até a Páscoa, você pode me ligar a qualquer hora do dia e da noite que eu vou estar lá pronta para você. Passou a Páscoa, eu vou ter um sistema para te atender, eu vou ter gente lá, você vai ser atendido da mesma maneira. Mas entenda, a gente tem prazos que a gente determina a fazer os esforços, sacrifícios, chamem como quiser. Eu não chamo de sacrifício porque para mim já denota uma coisa ruim. Para mim são esforços. E eu sabia que aquilo tinha um prazo. Assim foi, montamos as locadoras, pirataria, depois a história da internet, quebramos. O que eu vou fazer da vida? Aí eu tinha amigos que falavam para mim assim, Rô, manda o seu currículo, eu levo lá na empresa. E eu falava assim, então, eu não tenho currículo, vou colocar o quê? 16 anos, ia pro Paraguai. Montei uma locadora que faliu, vou botar o quê no meu... Tradicional do Brasil, né? Não que tinha. É esse caminhozinho que falam pra gente que é o único que existe, né? Mas eu sabia, Mas você e tinha eu um falava, currículo. eu sabia que se eu sentasse para conversar com alguém, eu saía com um emprego. Certeza. Mas, infelizmente, por um processo criado, e eu sei que é a dificuldade de muita gente hoje em dia, ter a oportunidade de se vender Tá mudando, através... tá mudando. Amém. Vide, por exemplo, o episódio recente de uma pessoa que eu adoro, que é o Toguro, né? Sim. Um abraço pra você, Sim. cara. Sabor. Sim. O cara é demais, Sim. né? Porque ele tem essa energia, né? Eu brinco, eu falo assim, ele tem o somebody love, tem a malemolência, sabe levar, sabe conectar, entendeu? Tudo com honestidade, sem enganar ninguém. É isso. Que é o importante. É isso. E aí me apareceu a Cacau, mas eu não tinha dinheiro para entrar na Cacau. E agora não tinha o que precisava, mas olhei aquilo com bons olhos, fui na reunião, olhei, enfim, deu a oportunidade de eu entrar. A Cacau recusou o meu perfil 3 vezes. Por 3 vezes eu não me encaixava no perfil pré-concebido, que eles Quer dizer, entendiam não é que só era... chegar e pagar, né? Não, pelo contrário. Então, isso também é não. Aliás, na Cacau Show eu afirmo com propriedade, quanto mais dinheiro você tem, não menos vai te eles ajudar, menos eles te querem. Sabe por quê? Você já não vai Porque correr o atrás. DNA do Alexandre, que é o nosso CEO, e a cultura da Cacau é a mão na massa. É abrir a loja, é estar ali. Ele deixa isso bem claro. Quando Deixa você vê isso os bem. vídeos dele, É a isso fica cultura. muito claro. É assim. Quer, venha. Não dá pra quero, venho, depois tô dentro, quero sair falando mal ou quero criticar. Certo, errado não existe. Faz sentido pra mim? Estou com você. Deixou de fazer sentido pra mim? Ok, tô fora. Mas as pessoas não são honestas. As pessoas não são honestas com as escolhas. Sim. E aí, em nome de outras coisas ou por outros, sei lá, o que seja, acaba fazendo concessões, acaba abrindo concessões e depois sai caro, porque a conta chega. Claro. A conta chega, seja no físico ou seja no mental. Total. Entendeu? Claro. E aí, beleza. Deu certo, consegui. Fiz tudo o que tinha que fazer. Entrei na Cacau. Eu só consegui entrar na Cacau porque eu consegui comprar uma loja que ela era mais barata porque ela era uma loja deficitária. O que isso quer dizer? É uma loja que dava prejuízo. E não lucro. Desafio triplo. Eu precisei, inclusive, assinar um contrato onde eu dizia que ali eu tinha ciência que aquela loja não estava dando lucro. Logo, o meu trabalho tinha que ser dobrado, triplicado. E assim foi, mais uma vez, de domingo a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, porque era uma loja de shopping. Mas, mais uma vez, eu sabia que aquela intensidade daquele esforço, ela ia ter prazo. Não a quantidade do trabalho, mas daquela maneira, daquele jeito. Porque, fato, ninguém consegue viver uma vida inteira trabalhando das 10 às 10, todos os dias da semana. É óbvio que não. E ok. E assim foi. Começamos trabalhando, dia após dia.
Eu brinco, as pessoas têm essa mania de falar que as pessoas têm que estar prontas para assumir os desafios, né? Eu digo que quando entrei no meu primeiro dia de loja, eu só sabia que existia chocolate preto e chocolate branco. Só. O resto, fui aprender na prática, fui aprender na... Eu sabia, mas, graças a Deus, eu tinha talvez a qualidade, o benefício, a honra de ter algo que, para mim, é o que nos diferencia. E vou falar nos porque vocês já se colocaram desta mesma maneira. Eu sabia vender. Então, naquele momento, e aí, que bom, eu estava vendendo algo que as pessoas adoram, que é chocolate. Então, eu tinha aí uma força do meu produto pela qualidade e tudo mais, mas eu sabia vender. E isso faz toda a diferença. Porque o que é saber vender? Não é saber vender um produto, é como você vende. O produto, ele é ali a cereja do bolo, mas é como você vende, é como você trata um cliente, é como você acolhe, é como você identifica exatamente o que ele precisa. É uma dor que ele tem e você vai resolver um problema? É um desejo que ele tem? É uma situação? Hoje eu viro para os meus clientes e falo, o que você precisa? Não, eu preciso que entregue tal dia, tal hora, em tal lugar, no Brasil inteiro. Ok, me dá o endereço. Tem clientes que às vezes eles não acreditam. Ele fala assim, não, mas assim, tão fácil? Falei, não, é porque é o nosso expertise resolver o seu problema. Acabou. Ele não quer ouvir mais nada. Ele pode sair para outra empresa, ele vai lembrar de você. Eu posso vender outra coisa, ele vai lembrar de mim, porque não é o que eu vendo, é como eu vendo. Exato. É como você gera essas conexões com as pessoas. E no Brasil eu enxergo que a gente tem um cenário onde que se você faz o feijão com arroz, você já é destaque. Então, quando você me fala essas coisas... Eu não sei se é bom ou ruim, né? Olha, exato. olha assim, é bom faz ou o básico bem feito. Que você Por já quê? tá Porque as pessoas acima querem do... florear, querem achar fórmulas mágicas, querem, olha, me dá o que você faz. Então, posso ensinar. Você pode tentar aprender. Vai Tem ser técnica, difícil. vai desenvolver. Mas, de novo, depende de você, não depende de mim. E é um cenário que isso é verdade total no nosso segmento, com certeza. Eu diria que tranquilamente 70% não é legal, mas é um cenário que tem que mudar e todo mundo sairia ganhando. Tem. Esse salto de qualidade. Quer ver uma coisa para a gente pensar nisso? Quando a gente é mais ou menos contemporâneo, Somos. né? Apesar de a gente estar aparentando 20 e poucos anos, mas nós somos contemporâneos. É o chocolate, doutor, é o chocolate. Você lembra quando a gente era criança mesmo, que os produtos japoneses eram ruins? Claro que eu lembro. Era como se fosse hoje o Paraguai. Meu Deus, ou a China. Bem pior. Bem pior. E hoje é o quê? O produto japonês é referência. Porque foi agregando esse valor. É isso que me mata nesse país. Porque quer dizer, as pessoas pensam nisso, o governante, mas eles não implantam por vários motivos, sei lá, que não cabe a nós ficar aqui discutindo. A gente tem que atropelar tudo isso e tocar o barco. Mas é muito ruim, porque os nossos sucessores, nossos netos, bisnetos, tipo daqui 20 gerações, Sim. eles poderiam se beneficiar assim como o Sim, Japão. sim. Um país que todo mundo vive bem. Planejado, estudado, pensando em todos, desenvolvendo, enfim. O que se falou agora é incrível. Olha que legal. Porque tem essa historinha absurda do capitalista contra o Socialista. O socialista, ou o patrão contra o empregado, etc. Isso é um absurdo, porque na realidade, na nossa cabeça, o cidadão que é um empreendedor, que está na batalha aí, empreendendo, o que ele quer é ajudar as pessoas. Ele precisa ajudar as pessoas. Doutor, pessoas precisam de pessoas. Exato. Isso no mundo, para tudo, ninguém faz nada sozinho. Não existe um empreendedor que não precisa de ninguém, como não existe quem trabalha. Não tem. Claro. Então, assim, pessoas precisam de pessoas para tudo. Mas eu brinco, né? Até ontem, em uma das aulas, eu estava falando, eu tenho o queijo e a faca na mão e não sei o quê. Eu falei, sabe o que acontece? Vocês não têm fome. Boa. Vocês não têm fome. Fome E vou verdadeira. dizer, viu? Tem faca, queijo, tem até goiabada se marcar um docinho de leite. Mas não tem fome, não tem garra, não tem determinação. Qualquer coisa tira o foco. Qualquer rodada de tela nesse negocinho aí, ó, tira vocês do caminho, do propósito. E não pode, pelo menos é o que eu, todos os dias, quando eu acordo, e é muito isso, né?
que eu vou fazer hoje que vai mudar a minha vida e que vai mudar a vida de alguém? O quê? O que eu posso fazer? Continuar fazendo o que eu estou fazendo, uma coisa nova, agregar algo que eu ainda não sei, mas eu quero aprender, porque em algum momento eu vou ter a oportunidade de estar numa mesa rica como essa, trocando conversas aqui. Olha isso, cara. Então, isso tudo é muito, muito rico. Voltando à franquia. O franqueado, na minha percepção, ele é duplamente responsável. Eu concordo. E eu posso dizer isso com propriedade, Gustavo, porque eu tive a rede de videolocadoras, era minha, meu nome, Lopes Vídeo. Então, eu tinha que fazer tudo. Financeiro, jurídico, compras, administração, operacional, lavar, passar, cozinhar, de A a Z. O franqueado também precisa fazer tudo isso, tá certo? Mas aquilo que você comentou, e é muito do que a gente vê, muitos, quando entram para uma marca ou para um negócio através de uma franqueadora, entendem que metade do que ele tem que fazer vai vir pronto. Então, o marketing vai vir pronto, ele não precisa fazer nada. O produto vem pronto, ele não precisa fazer nada. A estratégia comercial vem pronta, ele não precisa fazer nada. Não. E aí eu vou agora colocar para você. 4.750 lojas. Eu já tive 6 lojas, hoje tenho uma, mas eu sou a loja que mais fatura no Brasil. Das 4.700. Das 4.700 Parabéns. lojas. Impressionante. Por quê? Porque Cacau Show, vocês devem... Piscou, sabe onde tem uma loja, Claro. o produto, Todo lugar. conhecem, querem. Qual foi a nossa grande virada? Eu quero e vou estar onde você estiver quando você sequer lembre que você gosta de comer chocolate. Você vai lembrar que você gosta de comer chocolate quando você olhar e falar, olha, uma barra La Creme aqui. Eu garanto que se a hora que a gente terminar essa conversa tivesse alguém aqui fora no saguão vendendo chocolate, se todos nós aqui, até as meninas... Ah lá, já deu risada as meninas, doutor, já se entregaram. Se a gente não ia ali pegar uma trufa, doutor? Com certeza. Não ia pegar um La Creme. Então, o que a gente criou foi exatamente isso. A gente gerou esta demanda, criando, lembrando, reforçando no cliente, no consumidor, que eu estava ali para ele. Perfeito. Então, para desencadear e despertar esse desejo, para ele lembrar que hoje era aniversário de alguém e ele queria presentear. Tô de saco cheio hoje, eu quero um chocolate para eu relaxar, seja lá o que for. Doutor, acabou de fazer atividade física, vou ali, pego um chocolate intenso, 70% para poder, né? Veja como as coisas... Então, foi isso que a gente criou. De que maneira? Indo para dentro de empresas, hospitais. Santa Marcelina, doutor, atendo eles há anos. Legal. Há anos, atendo as irmãs lá. Estando lá. Perfeito. 5:30 da manhã, a hora que a moça que trabalhou a noite inteira tá saindo para poder ir para casa, colocar o filho na creche, poder fazer a marmita do marido. Aí ela passa... Ela não ia parar numa loja para comprar, nem tem loja aberta essa hora. Mas o fato da gente estar ali fez com que ela consumisse. Alegrou o dia dela, ela resolveu um problema. Então, veja, desejo, dor, problema. Eu quero e sou a solução dos meus clientes onde quer que eles estejam. Perfeito. Por isso que a gente criou Cacau Show Vai Até Você. Então, esse nome é nosso hoje, assim, Você criou. então, porque literalmente, hoje, eu entrego o Cacau Show no Brasil inteiro. Caraca. No Brasil inteiro. Poxa, mas tem loja lá em Manaus? Tem, mas eu tenho uma empresa que a sede dela é aqui em São Paulo, ela precisa comprar para todas as filiais do Brasil. Você imagina o cara, o comprador, tendo que falar com 20 pessoas, 20 compras, 20 números de pedidos, 20 notas fiscais... 20 boletos, entendeu? Claro. Eu simplesmente, quando ele conversa comigo, eu falo assim, eu sou 19 vezes a sua solução. A 20ª eu entrego aqui. Você não precisa falar com mais ninguém, entende? Mas isso tudo é o quê? É saber vender, Claro. que é saber o que você precisa, o que você quer. Me fala o que você quer, que eu vou fazer para você. Perfeito. E quando você ganha essa... Você cria, você conquista, você gera essa conexão, depois é consequência.
o resultado é consequência. Então, sim. E aí, até um momento, teve há muito pouco tempo, muita crítica, essa coisa de franquia, franqueador, explorador, a mesma coisa. Empreendedor e CLT. Sim, por como isso a se pergunta do fosse Gustavo. Exato. Não. São perfis, são expectativas, são realidades que talvez, se não alinhadas... E veja, eu tenho um exemplo clássico, que aí, hoje, toda turma de novos franqueados que tem na Cacau, sou eu que vou lá fazer um bate-papo com eles. E eu vou lá e conto exatamente tudo. Porque hoje, um franqueado, ele não vive mais só do balcão dele. Eu vou ser bem ousado aqui na minha afirmação. Talvez ele sobreviva. Talvez. E não é porque a Cacau Show isso, não é porque o franqueado não está fazendo o trabalho dele, é porque o cliente está mudando. O perfil de consumo está mudando, como ele consome está mudando, quando, o quê. Falei há pouco aqui para vocês, a história das canetas. Nós temos restaurantes com cardápios adaptados, porque a pessoa está tomando a medicação, está comendo menos. E as grandes marcas estão se adaptando. Falamos do McDonald's, gente. McDonald's, Nestlé. O que é isso, doutor? É as pessoas estarem olhando para frente com essa informação acelerada, essa mudança acelerada, e elas estão se adaptando para não ficar para trás. Porque senão fica para trás. Então, sim, o franqueado precisa fazer a parte dele. E aí, o que eu ia concluir, eu tive um caso há alguns anos atrás. Hoje, eu faço parte do Conselho de Franqueados da Cacau, sou presidente do Conselho de Franqueados, estou no Conselho há mais de 10 anos. E há alguns anos atrás, uma franqueada me ligou num sábado de Páscoa. Brava. Porque a Cacau obrigou ela a abrir a loja no domingo de Páscoa, pessoal. Era o domingo de Páscoa. E eu falei, mas, querida, deixa eu te dizer, Páscoa, chocolate. Coelhinho, né? Quando você entrou, você já não sabia? Não, eu já sabia, mas é um absurdo. A Cacau não pode me obrigar. Falei, não. Isso saiu na mídia até. Vamos lá. Eu li sobre isso. Chega. Você entrou sabendo, você tinha que abrir no domingo, Páscoa. E eu tentando pegar pra eu achar o viés da conversa. Eu falei assim, não, Rosângela, sabe o que é? É que agora... Eu falei, opa, veio. Eu falei, o que aconteceu agora? Não, porque agora eu tenho um bebê pequeno. Agora eu falei, então vamos lá. Franqueadora, ok? Hoje o nosso ecossistema são 22 mil pessoas, hoje, para o senhor ter uma base, tá? Em tudo aquilo que a Cacau está, fábrica, fazenda, hotel, o parque, 22 mil pessoas, lojas, né? Muita gente. Porque uma pessoa, agora, que tem filho pequeno, não quer abrir a loja no domingo, o que vai desencadear para a marca uma série de questões, Sim, para o resultado dela. O franqueado representa a marca, né? Fato. Por um lado, a marca contribui porque, a Cacau Show é gigante. Claro. Então, você vai vender um chocolate, as pessoas já te conhecem. Só Não, que o franqueada... vira meu sobrenome. Exato. Eu brinco, eu falo que eu sou a Rô Lopes e eu sou a Rô da Cacau. Exato. Não tem jeito. E beleza. Vai além do que franqueado. sonho, né? Eu acho que vai além do franqueado. Quando você vai aqui no shopping, vai numa loja que não seja fast fashion, né? Vai numa Levi's, por exemplo, o vendedor representa a marca. Ele está trajado da marca. Exatamente. E foi combinado. É isso. Então, e foi combinado. É isso. Combinado não sai caro. Nunca. E aí cai naquilo que a gente falou há pouco. Não tem problema se a gente mudar, mas precisamos recombinar. Exato. Então, veja, ela sabia que ela tinha que abrir de domingo. Inclusive, ela já estava há alguns anos na rede. E não era um problema para ela. Até que ela estava numa situação... E aí eu falei para ela, olha, eu tenho várias alternativas para o seu problema, porque a gente sempre tem várias alternativas. Você pode não abrir e ser multada. Você pode arrumar alguém para ficar com o seu bebê para você ir e voltar. Você pode levar o seu bebê com você. Nossa, Rosângela, que absurdo. Doutora, a vida como ela é. Desculpa. Exato. A vida como ela meus é. filhos vinham aqui, no começo, no carrinho. Então, E beleza. você pode levar... Isso é um privilégio. É um privilégio. Eu não tenho sombras de dúvidas que a minha melhor escola era eu estar num caixote de tomate quando eu era bebezinha, pequenininha, e ia com a minha avó num bar que a minha avó tinha, que ela servia refeição para feirante. Boa. Então, feirante almoça às 6 horas da manhã, né? Sim. Então veja, falei, então vamos lá, você pode ser multada, você pode
arrumar alguém para ficar com a criança. Você pode levar com você. E era um domingo, né? Era. Não, e ok. E ok. Mas a questão é que a pessoa sai do problema que é dela. Aí eu brinco, né? Que eu falo que hoje a gente tem o segmento que tá bombando. Terceirização. Que a gente terceiriza tudo, né? Terceirização tá fantástico. E aí, a franqueadora, não vou aqui nem no caso falar, a franqueadora é que tinha que mudar a regra, porque não é. Aí eu vou usar uma expressão assim, literalmente o poste mijando no cachorro, né? Total, desculpa, gente, não pode. E vamos lá, não estou falando da franqueada, não estou falando do bebê, não estou falando da franqueadora e não estou falando da Cacau Show, estou falando da postura, da atitude, do entendimento. Perfeito. Tá Dentro desse mesmo assunto, acho que já que você é uma craque em franquia, você é presidente do conselho, tem um mito, ou não sei se é mito ou verdade, que povoa a mente, isso desde criança eu ouço também, porque como você sabe, desde criança, nós três aqui, a gente quer produzir, quer trabalhar, quer estar com pessoas, quer criar equipes, quer gerenciar, quer ver gente crescer. Tem gente aqui comigo, o próprio Gustavo é um deles, que começou com 14 anos no arquivo, hoje é engenheiro, diretor da empresa e tal, e vamos embora. Que show. Parabéns, inclusive. Obrigado. Para nós. Tem uma coisa que desde criança eu lembro assim, eu vou... Sou CLT, ótimo, também não tenho nada contra CLT, porque dentro da CLT também dá para empreender. Claro que mas eu arrumei um dinheirinho, fui pedir demissão, juntei uma grana, vou comprar uma franquia. Você já deve ter ouvido falar muito isso. As coisas mudam, né? Tipo assim, eu vou abrir um McDonald's, vou abrir um Cacau Show, vou abrir um Boticário e vou ficar rico. Tô feio. Isso é o que se fala. Você, de todas as pessoas que eu já tive na minha frente, claro que provavelmente o Alexandre sabe ainda mais que você. Sem sombra de dúvida. E assim vai. Eu falo que ele é o mentor da minha vida, porque aquele cara... Eu tenho um pouquinho daquela agilidade de raciocínio. Até da minha, quando eu vejo, que também sou fãzaço, óbvio, né? E não tenho nenhum problema em falar isso. Eu sou fã de muitas entidades médicas e seres médicos, mas eu sou fã também do Alexandre, que é um gênio. É um gênio... Não me irrite, por favor, em falar o contrário, né? Ele, Luciano Rani e muitos outros aqui no Brasil. Muitos. Abílio Diniz, só para lembrar 3 Falamos monstros. do Adib, falamos... Não é Adib isso? agora, que isso, monstro. Olha o que eles estão fazendo. Mas fala sobre isso, que a pessoa, a CIMED, por exemplo, a CIMED é tudo deles, não tem nem investidor, nem franquia. Mas nas franquias, você sabe que eu quero entender, né? Que abro uma franquia e tô bem. Seja ela qual for. O que você diria para essa pessoa que pensou isso? Junto com isso, então 2 perguntas. Essa que você diria sobre isso e como foi esse começo nessa loja que você falou deficitária? O que você encontrou de dificuldades, que foram muitas, e o que isso te ensinou? Primeiro, se você está pensando em empreender através de uma franquia e você vai pegar o dinheiro da sua vida para colocar lá, se não tiver muito claro o propósito pelo qual você vai fazer isso, que é trabalhar mais do que você já trabalhou até hoje. Muito mais. Você vai correr riscos todos os dias. Às vezes eu brinco e falo assim, amanhã a minha agenda não. A minha agenda é a hora que eu acordo e olho o meu celular e vejo o que está acontecendo. Não tem segunda nem sexta. Não, nem domingo, nem quisera, domingo. Não tem. Dia útil? Não temos. Hora? Não temos. Carga horária? Temos. Enfim, se isso tudo tiver bem claro, a expectativa e a realidade tiver alinhada, doutor, tá tudo certo. Por fazer parte do conselho e, de certa maneira, estar perto da fábrica, porque a fábrica fica ali em Itapevi, muitas pessoas que vão nas reuniões de expansão me procuram, porque eu tô perto, toma um café, me fala. A reunião de expansão explica isso aí. Quem quer ser franqueado, procura a franqueadora e participa de uma reunião que o departamento de expansão faz, onde ele explica tudo isso que eu tô falando aqui, tá certo? Não tem segredo, não tem mentira. Números, tudo, ok? Só que tem uma coisa que eu brinco, né? Que às vezes na vida, quando a gente quer as coisas, a gente fica meio cego e meio surdo, né? A gente aí depois... mas não era isso que eu entendi. Mas enfim. E aí eu tive uma vez um cara... Dois exemplos eu vou contar que eu acho que vai ilustrar bem o que o senhor me perguntou. Um deles, ele estava há 25 anos em um banco. Estava saindo... E aí, a frase dele foi exatamente essa. Eu queria agora dar uma desacelerada, porque, né, banco... E eu pensando comigo, banco é de segunda a sexta. Banco tem hora para abrir, tem hora para fechar. E eu só pensando, né?
Aí deixei ele falar. Quando ele terminou de falar, ele falou assim, você veio aqui para ouvir a verdade ou a verdade? Ele falou, não, falaram que era para eu procurar você, que você tem bastante propriedade do negócio, que você ia me falar. Falei, não compre. Ainda brinquei com ele, eu falei assim, não fala pro Alexandre que eu te contei isso, mas não compre, não entre, não venha. Sabe por quê? Você em 6 meses ou 1 ano vai estar frustrado, vai estar comprometido financeiramente. Vai prejudicar a entendeu? marca, né, também. Não, e é uma série de questões. Antes da marca, porque, ok, vamos pensar bem, a marca vai vender a loja, outro vem, compra, vai... E a vida desse cara? Sim. Você sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai dali pra frente falar que ele trabalhou a vida inteira dele, tudo que ele construiu, Torrou na Cacau a Cacau Show. Show roubou dele. Por exemplo, tá bom. Tem um outro exemplo, um casal veio falar comigo, ele, diretor de uma grande empresa, ela também, os dois, e eles entendiam que agora era o momento de empreender, eles já tinham o pé no varejo, como a gente chama, então domingo não era problema, horário não era problema e tudo mais. E aí, contei uma história... em diferentes religiões, a minha mãe fala que não tem coincidência, são sempre providências divinas, né? Me veio um insight de falar para ele, falei, olha, cara, é isso, Natal, Páscoa? Falei, deixa eu falar, Natal. Dia 24 de dezembro, eu chego em casa por volta de umas 9 horas da noite, tão cansada, e aí eu brinquei e falei, este ano em específico, eu tinha 2 latinhas de Skol na geladeira. Sim, eu gosto de Skol, gente, eu gosto de Skol. 2 latinhas de Skol na geladeira, e um miojo cru. Eu nem cozinhei. Quebrei e comi ele como snack, porque eu não tinha 3 minutos para cozinhá-lo, porque o meu sono e o meu cansaço era maior. Mas aquele miojo e aquela cerveja tinha um sabor de vitória. Eu falo, eu arrepio. Era a melhor champanhe que existe no mundo. Era a melhor ceia de Natal que eu poderia estar degustando naquele momento. Isso não tem preço. Para mim, não tem. Perfeito. Trabalhei para aquilo, eu venci. Venci. Pronto. Contei deste jeito para eles. Obrigada, tal. Sei lá, uns 15, 20 dias depois, eles vieram de novo, procuraram. E aí, tudo bem, tudo bem? E aí, deu certo? Eles falaram não. Falei, cara, putz, por quê? O que aconteceu, tal? Precisa de algum apoio em alguma área? Ele, não, Rosângela, a gente veio te agradecer. Cara, me agradecer porque não deu certo? Ele falou, depois que a gente conversou com você, nós conversamos entre nós e a gente entendeu que nós não estávamos prontos para ter uma ceia de Natal com uma cerveja e um miojo cru. Pra gente tem algumas coisas mais importantes antes ainda. Ela quer engravidar. E não é sobre cerveja e miojo essa conversa, exato. Não. E não é sobre certo nem errado, é sobre ser honesto. Sim, sobre propósito. Eles foram honestos com a escolha deles. E você foi honesta na fala. Não, mas eu não posso ser responsável falando eu acho algo, que né? A minha pergunta era justamente essa resposta que eu precisava e queria ouvir. Porque é sobre virar e falar... O cara vai fazer o Girafa, o McDonald's, e outras, Seja McDonald's, Burger King, e assim vai. Mas o que a gente, há muitos anos atrás, que o Brasil hoje está num caminho X, mas já foi mais amador. Foi. Eu tenho esperança que as coisas possam melhorar, porque parte de tudo isso está na sua mão, na minha mão, na sua mão. E não desistimos. E não desistimos estimulamos outras pessoas. Eu tenho vários colegas, você também, pessoas que também estão nesse rumo. Sim. Mas há muito tempo atrás, você talvez não ouvisse essa honestidade que você falou. Não, e pelo contrário, né? Negócio por negócio, dinheiro por dinheiro, é mais um. E não, eu não podia, eu não conseguiria lidar com essa responsabilidade. Como eu coloquei agora a história das mentorias. Sim. Quando hoje um mentorado senta na minha frente... Como é esse negócio do mentorado? Você está fazendo mentoria justamente por conta deste resultado, sim, as pessoas querem saber o que você fez para chegar a isso. Com uma loja, você está na frente de 4.700 e tantas. Por quê? E aí as pessoas querem entender. Isso não tem a ver só sobre chocolate. Tem a ver sobre atender, vender, encantar, tudo aquilo que eu venho falando nas redes e tudo mais. E aí começaram a ter muitos convites, a ter muitos pedidos. Poxa, você não quer vir treinar minha equipe? Vem dar uma palestra aqui pro meu pessoal. Legal. Você não quer fazer? Eu quero aprender com você. Como é que é?
E aí, ok, organizamos. Como é que faz isso? Porque eu também não sabia. Aí eu brinco que agora eu sou 50 a mais, estou em transição de carreira. Não sabia mesmo. Doutor, há 2 anos atrás eu não sabia o que era Instagram. 2 anos. Sim, acredito. Hoje eu tenho 140 mil seguidores. E Que aí coisa vou boa. falar com orgulho aqui, não tem nada pago de propaganda, não tem Tudo nada. orgânico. Tudo orgânico. E eu brinco, porque eu sentei com uma pessoa há um tempo atrás, que ela queria fazer um projeto junto, e aí analisando os números, juro pelos meus filhos, ela virou e falou assim, que legal, mas quanto de tráfego tem? 0. Aí eu virei pra ela e falei assim, não, a Marginal tava livre, a gente que é não tráfego? pegou trânsito. É verdade. Há poucos meses atrás. Por que eu tô contando isso? Qualquer um pode aprender. Eu brinco, há pouco tempo atrás eu falava assim, gente, eu sou o ser mais analfabeto digital que existe. Hoje eu não pronuncio mais isso, porque eu já sei os botõezinhos lá para que serve. É isso aí. E é isso, reinventar. Claro. Estar disposto, predisposto a aprender, a escutar. Claro. Sempre tem gente fazendo mais do que a gente, fazendo melhor. E hoje, o meu momento, tendo um casal de gêmeos de 2 anos e meio em casa, hoje eu não quero trabalhar menos, mas hoje eu quero o esforço inteligente. Perfeito. Hoje eu quero fazer desta maneira. A gente estava falando também sobre a questão da geração, né? E a gente, claro, tem uma idade um pouquinho, uma geração acima dos nossos, às vezes, parceiros de trabalho. Sim. Como é que você lida com isso lá? Você que começou no seu nicho, né? Nos seus funcionários, esse espírito, essa energia boa, você tá lá o tempo todo. O que foi... E você não respondeu a pergunta do começo. O que você esquentou e aprendeu com isso, né? O meu começo é o que me trouxe até aqui. Claro. Foi lá aprendendo todas as dificuldades, identificando, reconhecendo, analisando, sabendo o que eu faria, o que preciso fosse até dar certo. Porque nesse contexto que eu entrei, quando eu entrei na Cacau, eu tenho uma frase que eu uso até hoje, né? E eu levo ela para a vida. Por vezes, não ter opção é a melhor opção. Por vezes, não ter opção é a melhor opção. Você não tem opção de não dar certo. Então, naquele momento, eu não tinha mais nada a perder. Eu não tinha o meu nome. Eu tinha uma dívida que eu demorei 7 anos para poder limpar o meu nome, organizar a minha vida para poder ter a loja no meu nome. Tive pessoas que me apoiaram, me ajudaram, cada um como podia. Minha irmã com um nome, um amigo emprestava o carro para carregar mercadoria. Olha, assim, E tudo isso foi o que me fortaleceu e chegar até aqui. Então, assim, hoje, às vezes, em algumas decisões, eu paro e mentalizo assim, então tá, Rosângela, você não tem opção. Você não tem opção. O que você precisa fazer para esse negócio dar certo? Eu brinco, digo que eu gosto de trabalhar endividada. Aspas. Eu preciso estar comprometida de alguma maneira que se eu não chegar naquele resultado, um monte de gente se compromete mal comigo. Então, não. Então, isso são maneiras que eu acabei desenvolvendo pelas situações que eu passei, desde a história dos 17 anos, desde a história da... Então, assim, na prática, na lida, no dia a dia. E aí eu falei, então tá, é isso? Então a gente vai fazer até dar certo. Isso é legal também, que você falou sobre estar endividado. E isso aí já é um outro estágio da loucura, vamos dizer assim. Mas eu concordo 100% com você. Quando você levanta e fala, puxa, tem 5 milhas para me virar e vamos de voadora. Aí já é o segundo estágio ainda, onde você vai treinando e vai se acostumando. Porque, assim, não basta só resolver problemas. Não. O importante é como resolver também. É isso. Se você olhar... A gente estava brincando aquele negócio, né? Sobre como cada pessoa enxerga os problemas. E até quando tem a história, que eu posso falar porque isso ficou público, né? Quando eu li isso, eu fiquei impressionado. Que tem quando o Pedro Scooby, que é aquele surfista famoso mundialmente... e que no ramo dele ele arrebentou, né? Ele continua bastante forte na mídia. E ele eu vejo um pouco mais ele faz. Tanto na mídia como surfista, mas também como e agora no bastidor, né? Exato. E quando ela é casada com a Luana Piovani, acho que eles têm até 1 ou 2 filhos, não me lembro exatamente, mas ela falava que o otimismo dele, o jeito que ele tratava os problemas, irritava muito ela. E tem pessoas que falam isso pra mim também, que elas se irritam porque... Uma realidade, já que como eu sou médico, a realidade, Rosângela,
E você que está ouvindo aí. A gente não tem nenhum problema na realidade. Existe um problema na vida que é o problema de saúde. É verdade. Aliás, é o verdadeiro problema, né? É o único verdadeiro problema. Você teve essa que você falou, 7 anos para sanar a tua dívida. Eu nem vou contar meus problemas também, que vão só nos ensinando. E na realidade, se você colocar você sem nada hoje, num deserto, daqui 5 anos você está aqui de novo. Isso é importante. O Semenzato falou uma vez isso, né? Que é também um grande monstro aí das franquias. Do qual provavelmente você é fã, e eu também. Sim, e você também, né, Gustavão? Sim. E ele falou isso: se me tirarem tudo, eu tenho eu. E eu que vou chegar lá. Porque Flávio tá Augusto, que Flávio Augusto, mesma coisa. Isso aí. Que eu lembro quando ele conta a história lá, que ele vai no vizinho vender o curso de inglês, o vizinho fala, não, isso aí esquece. Porque é aquilo que ela falou. Quando ela chegou na Cacau, ela sabia o que era chocolate branco, chocolate... Então, assim, era o conhecimento e saber vender. Então, é aquilo, o produto é a cereja. Então, acho que se fosse começar do zero hoje, era por vendas e não importa qual seja o produto. E isso que você falou, doutor, assim... O problema é aquilo que não está na nossa mão. Claro. A saúde não está na nossa mão. A gente pode cuidar, a gente pode... Mas é só o nosso amigão lá de cima, que é o cara que vai... E tá tudo certo. Isso aí. O resto... Tá na nossa mão. É pra cima. Então, e eu falo isso pra minha meninada, você perguntou como é que eu faço, se hoje eu fico lá, não fico. Então, assim, tenho a minha turma, a gente treinou. Graças a Deus, no decorrer da vida aí, apareceram pessoas muito boas, de valores e propósitos, né? Muito conectados. Isso ajudou muito nesse processo. E eu digo pra elas exatamente o seguinte, se você reconhece que você tem uma situação e que você começa a procurar as alternativas e não os porquês você está naquela situação, metade já está resolvida. Com certeza. Metade já está resolvido. Fica enrolando. Entendeu? Por que aconteceu isso? Vamos resolver. Não brigo com aquilo que não está nas minhas mãos resolver. Isso é engraçado, porque quando eu ainda atendo como médico, mas eu já trabalhei em hospitais públicos que a agenda era única. Então, como que é isso? Tinham 7 salas de procedimento, no caso de diagnóstico por imagem, que é uma das minhas especialidades. Aí chegava lá, tinha uma pilha com 200 pessoas para serem atendidas. É o serviço público, ok. Tudo daria certo. Mais 500 podcasts também. E 7 médicos. E o que eu via? A pilha nunca baixava. Só eu lá atendendo, porque vamos abaixar a pilha, depois a gente discute. Aí um dia eu cheguei pro diretor e falei, por que você não faz uma agenda individual? De 30 para cada um, são 7, né? Eu aposto que vai acabar essa gritaria no corredor que não diminui nunca a fila. Adivinha? Cada um tem seus 30, senão não vai embora. Resolveu. O serviço que demorava antes 12 horas para ocorrer, passou a ocorrer em 4. Né? Porque quem olha para o problema e resolve é bem diferente do que ficar procrastinando. E aí não vai adiantar isso é nada. muito importante, que hoje é o maior desafio da gente, né? O foco, né? Isso. É o foco, né? Totalmente. E aí, assim, primeiro, você focar. Segundo, bota em prioridades. A lista de prioridades tem que estar, o nome já diz, por prioridades. E aí, ok, a prioridade do dia hoje pode ser uma, a do dia de amanhã pode ser outra, não é um problema. Mas isso precisa estar claro para você e para sua equipe. Com certeza. Por exemplo, toda a sua equipe precisa estar alinhada das metas, de onde você vai chegar, porque nós vamos chegar. É isso aí. E aí eu digo para elas, querem caminhar comigo? Caminhou comigo, a estrada tá aqui. Mas é lá que nós... Ah, mas é muito longe, mas vai chover. Opa, não, então não tá pronta para a caminhada ainda. Isso. É assim. Isso que eu ia perguntar, porque a gente também estava falando lá fora sobre a questão disso tudo ser treinável. E mais uma vez a gente passa para aquela questão que as pessoas torcem o nariz. E se isso, por exemplo, um médico também precisa de um treinamento desse tipo, e eu tenho certeza absoluta que precisa, porque se você hoje tem um resultado, você pode melhorar esse resultado. E mais uma vez, não estou falando de valores em reais. Estou falando de tudo. Sim. Até da própria entrega ao paciente, o teu respeito, a tua alegria, a tua energia, que muda até, às vezes, o prognóstico. Não tenho sombra de dúvidas. A gente está nenhuma. cansado de ver na internet médicos que vão lá, não é nada, né? Mas fez um coraçãozinho ali na receita, resolveu. o paciente sai, né? Agora, a minha pergunta é, isso porque você faz as mentorias e tal, isso é treinável ou tem que nascer com a pessoa? Me fala sobre isso. Não, isso é completamente treinável. E, na realidade, o resultado desse treino,
ele é completamente proporcional a quanto a pessoa que está sendo treinada se dispõe a colocar em prática o que ela está aprendendo. Porque, doutor, a gente pode passar daqui até o fim da nossa vida assistindo podcast, fazendo mentoria, curso. A gente se desligamos aqui, eu levantar e voltar a fazer as mesmas coisas, sair daqui, eu não aprendi absolutamente nada, aí não há treinador que vença. Resolva. Por exemplo, esse casal que você contou a história, talvez hoje, não sei quanto tempo faz isso. Faz uns 10 anos. Talvez ele esteja preparado. É isso. Porque o negócio, ou a profissão, ou tudo, ou o CLT são bons. Porque senão não teria 4.750 lojas. De vida. E escolhas também. Veja. E tá beleza. Hoje, eu não abro mão de passar o sábado e o domingo com os meus filhos. Perfeito. Nossa, mas você falou na internet que você trabalha 24/7 prazo, e tal. Né? Vamos lá. Aquele momento teve prazo. Hoje, as empresas continuam desta maneira. Mas nós temos equipes, nós temos escalas, nós temos pessoas, nós temos responsáveis. É assim no mundo. Mas, se precisar... Exemplo da Páscoa, você né? vai estar Exemplo lá, da Páscoa. vai estar lá sábado e domingo. Sim. Este sábado e domingo estarei lá. Por exemplo. Porque estamos na Páscoa e nós temos muitas empresas que já estão nos acionando, querem que a gente... Porque tem essa, né? Na Cacau Show, Natal e Páscoa não sou eu que vendo. Natal e Páscoa o cliente compra. Perfeito. Só que eu preciso vender no Natal e na Páscoa e o cliente precisa comprar de mim no Natal e na Páscoa para eu mostrar para ele como eu sou boa, como a minha equipe é boa e que trabalho diferenciado que eu vou entregar para ele, que todos os meses do ano, quando ele tiver vontade de comer um chocolate, ele vai ligar para mim. Para você. Eu sou a Cacau Show dele. Ele não sabe. Ele pode passar na frente de 10 lojas, mas ele vai ligar para eu atendê-lo. É esse o meu trabalho. Vender chocolate é só a delícia do negócio, entende? É sobre isso. Me lembrou um vídeo, acho que seu, que você estava falando sobre o queijo, vendedor de queijo. Não, e é muito verdade. E olha que eu estive domingo no Ceasa, e aí o menino que faz o abacaxi, ele virou para mim e falou assim, eu que faço o seu abacaxi. Ainda brinquei com ele, eu falei assim, então você entra lá e fala que é você que ouviu a solicitação do cliente e que a partir dali, porque hoje ele não faz só a minha bandejinha daquele jeito, de todos os clientes. E ainda falei para ele, e quando você entregar a bandejinha na mão do cliente, você fala para o cliente, coloquei em 2 para não vazar e não sujar a sua geladeira, tá bom? Porque não é sobre o abacaxi, é sobre ele ter resolvido. Com certeza, todo mundo que compra abacaxi na feira tem problemas porque suja a geladeira. E a hora que ele fala para a pessoa, não vai sujar a sua geladeira, isso é música nos ouvidos. Eu vou querer comprar do menino que faz da maneira que não suje a minha geladeira. Você entende? É exatamente sobre isso. É esse o exemplo. E é o treino. É isso aí. É o treino. Entendeu? Mas veja, ele fez o quê? Ele ouviu, ele acatou, que a gente ele falou lá entendeu. no começo, né? 2 ouvidos, uma boca. Exato. Que mesmo a Rosângela e eu, que falo pra caramba também. Hoje eu tô quase me nada controlando. E eu aqui, Rosângela, deixa o doutor falar. Só que isso não significa que a gente não ouça muito. Não, imagina, pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Olha aqui que sorriso maravilhoso. Não, obrigado. Não, mas obrigado por é existir. verdade, isso obrigado é conexão. por existir. Isso é brinquei com o Gustavo. Num mundo tão difícil. A hora que você chegou, que eu te dei um abraço, aí eu sentei aqui, aí eu falei, mas sabe o que conecta a gente? A gente sente a energia no abraço. Exato. No abraço, no aperto de mão, Total. no olhar, no sorriso. Por quê? Somos felizes de estarmos aqui agora. Isso. Não interessa que horas eu acordei, ou que horas eu fui dormir, se eu tomei café, se eu não tomei, o quanto de boleto você tem para pagar, não interessa. E é do fundo do meu coração e acho que dá para sentir isso. Totalmente. Estou feliz e muito grata de estar aqui, Nós muito que honrada, agradecemos, entendeu? nós que agradecemos que você isso. divida essa energia com a gente e com o público, e com o seu público, com o nosso público, e que todo mundo possa ter essa oportunidade. E existe para todo mundo essa chance. Todo mundo tem a chance de ser feliz, independente do que às vezes a gente tenha muitas dificuldades. Isso todo mundo tem, no mundo inteiro. Essa é a única certeza que a gente tem. E eu falo, não vai ser fácil. Não também. Mas eu garanto que é possível. Totalmente Garanto possível. que é possível.
Concordo plenamente. isso. Gustavão, foi energizado pela Rosângela? Demais, aprendi Eu também. muito. Já quer, vai Muito, descer, ele já vai muito. querer comprar um chocolate. Totalmente. Tá? Vou mandar entregar chocolate pra vocês, Oba, hein? oba. Ó, combinado? É bom demais. Gustavo, pra equipe toda, hein? Que, ó, as meninas ali já levantaram a gostam. mão, combinado? Perfeito. Então tá bom. Obrigado. Será Além feito. do que você deixou de aqui, de tudo isso, ainda uma mensagem final que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo. Olha, eu tenho uma frase que eu levo ela desde os primórdios, que assim, você é exatamente aquilo que você deixa por onde você passa. Tão Sensacional. simples quanto isso. Então, de alguma maneira, você vendo um vídeo meu, você sentiu isso? Providências divinas, nos encontramos da maneira mais improvável possível. Sim. Olha onde nós estamos. Hoje a gente já envolveu o Gustavo, agora nós já temos as meninas. Agora, você entende? É Claro. sobre isso. Então, somos aquilo que deixamos por onde passamos. Tão simples quanto isso. Sensacional. Perfeito. Super Rosângela Obrigada, Lopes. obrigada, Muito obrigada. obrigado pela Eu que presença. agradeço. É um privilégio de conhecer, sorte das pessoas que Nossa. têm esse privilégio de lhe conhecer. Idem, Fiquem muito todos obrigada. bem, sempre bem, aproveitem a vida, curtam, mas entendam que é possível ficar bem, possível ter muita saúde, ser feliz, mas não é fácil, mas é completamente possível. Aqui um super exemplo da Rosângela Lopes, que veio nos abrilhantar, contaminar com essa energia boa. Muito Exato. obrigado, continue assistindo o Pó Doutor, sigam os bons, fiquem sempre bem, um abraço para vocês e mais uma vez foi uma honra tê-la Eu aqui. que agradeço. Obrigado. Obrigada. Valeu, até o Valeu. próximo episódio. Obrigado, gente.